Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou Eric Aoki e hoje a gente finalmente vai falar sobre o 8º episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy, que se vocês acompanharam a internet nos últimos dias, vocês já devem imaginar que foi um baita de um episódio incrível, que tá todo mundo ainda meio sem estruturas pra lidar porque ele foi incrivelmente bom. Como vocês podem estar percebendo, esse vídeo aqui não tá saindo na nossa segunda-feira, que é o dia que a gente sempre posta os vídeos sobre Grey's Anatomy aqui no canal, mas pra quem me acompanha lá no Instagram, vocês devem ter visto, eu avisei que eu estava com a garganta super infeccionada, então eu não estava conseguindo nem falar direito, não conseguia muito menos gravar um vídeo aqui pro canal, mas depois de ir pro hospital e ter tomado uma injeção muito dolorida mesmo de benzetacil, estou aqui 2 dias depois gravando como se nada tivesse acontecido, apenas com o meu bumbum um pouco dolorido, mas isso faz parte. Inclusive, se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram, vá lá me seguir agora, porque toda semana, enquanto eu ainda tô assistindo episódio, eu já estou fazendo comentários, reacts e contando mais pra vocês, aprofundando no episódio, então tem uma extensão do conteúdo aqui no canal, lá no Instagram, me segue lá agora. E bom, vamos nessa que o vídeo já vai começar. Esse episódio aqui foi centrado no julgamento da Meredith, né? Desde o começo dessa temporada, a Mer não tá conseguindo atuar como médica por causa dos eventos da última temporada, porque ela fez uma fraude de seguro colocando o nome da sua filha, a Alice, no lugar da Gabi, que era aquela pacientezinha muito bonitinha que tava com um problema muito sério. Desde então ela tá nesse processo esperando o seu próprio julgamento pra saber se ela pode continuar como médica ou não, e esse episódio aqui foi 100% focado pra gente colocar um ponto final nessa história. Logo de cara, uma das coisas que mais chamaram atenção nesse episódio foi que o médico que estava ali na mesa julgando a Meredith era um dos médicos, na verdade era o médico responsável pelo Derek na noite do acidente dele, e é o mesmo médico que cometeu diversos erros ali na hora que causaram de fato a morte do Derek. Uma das coisas que eu mais achei engraçado em relação a esse personagem que voltou agora é que no geral esse episódio inteiro foi repleto de referências ao passado, mas a dele é que ele chegou atrasado também, e no comecinho do episódio do Derek, uma coisa que tem logo no começo é uma fala da Mer dizendo pra Zola: Zola, quem nunca pode se atrasar? E a Zola fala: os cirurgiões. Mais tarde, quando o Derek estava na mesa de cirurgia, o cirurgião, o neurocirurgião que deveria, quem sabe até mesmo salvar o Derek se houvesse alguma chance, não chega a tempo porque ele se atrasa muito. Bom, eu notei uma reação estranha da Bailey, pra ser mais preciso, no começo desse episódio, que é uma coisa que eu já comentei com vocês em outros resumos, que os roteiristas estavam fazendo questão de tornar a Bailey uma personagem chata, criar uma imagem nela que de fato não é nada do que a gente conheceu a personagem durante esses vários anos, e eles voltaram com essa mesma abordagem no comecinho desse episódio, ainda mais quando a Bailey estava falando ali na frente do júri. Perguntaram pra ela se ela era próxima da Meredith. Gente, como assim? As duas trabalham juntas há muitos e muitos anos, elas têm uma relação muito forte de amizade. Como é que a Bailey olha pra alguém e diz que ela não é próxima dela? Ainda mais a gente conhecendo a relação delas. Eu de fato não entendi nada do que estava acontecendo ali, porque eu achei que pelo menos a gente pudesse esperar a verdade da Bailey. Mas enfim, todas as coisas do passado conturbado dessa série foram trazidas à tona nesse episódio, e só naquela cena que os internos estavam conversando, que Schmidt foi pegar sua gravata, nós tivemos ali uma pancada de referências antigas à série, como por exemplo quando a Izzy cortou o fio do Danny, quando os internos fizeram uma cirurgia de apêndice e deu um monte de coisa errada e eles foram lá salvar, e essas várias referências foram a marca registrada, porque eu senti que esse episódio veio mesmo com essa proposta de trazer essa nostalgia sem parar. Quando chegou a vez do Schmidt de dar o seu depoimento, infelizmente, eu acho que nem ele tinha se tocado até então que ele mesmo tinha sido responsável por entregar a Meredith pra Bailey, e foi meio que por causa dele que eles descobriram essa fraude no seguro, porque o Schmidt foi quem levou isso até a Bailey, e de certa forma isso faz ele meio que um X9 mais ou menos, mas eu acho que ele é tão inocente que ele, como a gente até viu na cena, eu acho que ele só percebeu que ele era o culpado naquele momento.
E ainda nessa onda dos depoimentos, eu acho que foi uma revelação que, embora não vai mudar nada na dinâmica da série, a gente fica muito impressionado que a gente descobrir que a Meredith, na verdade, originalmente não deveria trabalhar no Seattle Grace. Seattle Grace, porque eu tô falando assim aqui, ó, primeira temporada da série, quando a Mer entrou ali junto com os outros internos, porque ela não estava sequer na lista dos internos que seriam selecionados, mas o Weber, na época o chefe do hospital, fez ali, mexeu seus pauzinhos pra garantir que a Meredith tivesse a sua vaga no Seattle Grace. Claro que isso não muda nada, a Mer já fez a sua carreira inteira, mas é uma coisa que ficou ali no meio do episódio, e quando eu assisti, eu até postei no Instagram um react lá, porque eu fiquei totalmente sem entender da onde veio aquilo, e uma coisa que ninguém esperava. Na verdade faz bastante sentido, porque era muita coincidência a mãe dela ter trabalhado lá, o Richard trabalhar lá e logo em seguida a Meredith, sabe? Foi uma informação de fato sensata. E por mais que eu gostaria de ignorar esse fato, eu acho que não dá para ignorar, porque a Meg estava sofrendo ainda as consequências depois do que aconteceu no último episódio, com todo aquele caso da cirurgia da Seb. E quem aparece para consolar a Meg é o Jackson, e eles ficam conversando nesse episódio. Gente, eu acho aqueles dois juntos extremamente tóxicos. Eu queria que eles não ficassem juntos, mas infelizmente eu não sei o que vai acontecer com eles daqui pra frente. Eu espero que eles não se aproximem, mas esse episódio deu a entender que eles têm uma chance de voltar e ficarem juntos novamente. Até que o Richard coloca a Bailey meio contra a parede, tentando entender o porquê ela tá tendo essas atitudes, porque ela tá sendo uma pessoa tão estranha e insensível com a Meredith. Afinal, a Mer não é qualquer estranha, as duas se conhecem, a Bailey foi praticamente a instrutora, um dos pilares que moldou quem a Meredith é hoje em dia como uma cirurgiã. Então eu não conseguia entender também, e essa cena veio pra esclarecer de uma vez por todas o que estava acontecendo ali de fato. E pra mim a conclusão que eu tive da conversa deles é que a Bailey estava sim com ciúmes, e principalmente por causa da relação do Richard, que também é meio que um instrutor, que moldou a Bailey em cima do Richard com a Meredith. Então por causa disso ela estava tendo um pouco de ciúmes, até que ela se tocou mesmo. Por que eu tô fazendo isso? A Meredith é uma pessoa incrível, tudo que ela fez foi por bondade. Então essa conversa dura que ela teve com o Richard finalmente arrancou aquela Bailey chata que a gente tava tendo e colocou a nossa Bailey sensata no lugar. E por favor, roteiristas, não mexam mais, porque não sei da onde eles inventaram que a Bailey era daquele jeito, porque em todos os anos de série eu nunca percebi a Bailey sendo um personagem tão egoísta como ela estava sendo ali, e pra mim aquilo estava descaracterizando quem é a personagem. Eventualmente a Meredith entra no seu modo ogro, no seu modo Hulk, que ela não aguenta ver o médico que foi responsável, entre aspas, pela morte do Derek, né, devido à sua incompetência, falando sobre a sua filha, e aí ela levanta, começa a falar um monte pra cara dele, falando que ele não deveria nem ser médico, que aquela noite deveria ter acabado com a carreira dele, e que ela não aceita ouvir aquele homem que deixou os filhos dela sem pai falando sobre a vida dela e no geral. Então eu acho que isso foi uma referência direta ao apelido que ela tinha, né, ao apelido de Medusa, porque enquanto a Meredith olhava pra ele brigando, ele começou a passar muito mal e começou a convulsionar ali no meio de todo mundo, absolutamente do nada, e ele teve que ser levado às pressas pro hospital. Quando a gente acabou que tudo tinha acabado, que eles iam ter que adiar esse julgamento, porque a Meredith usou seus poderes de Medusa naquele outro médico incompetente, eles do nada abrem a porta e começam a entrar um montante de gente em uma das cenas que pra mim foi uma das cenas mais emocionantes da série. Eu não conseguia parar de lacrimejar naquela série porque foi muito emocionante. Entrando os antigos personagens, velhos pacientes da Meredith que estavam ali para apoiar a causa dela. E praticamente um por um começa a contar o porquê e como a Meredith foi uma pessoa importante na vida deles, como ela salvou a vida deles de alguma forma. E aquele montante de gente estavam ali justamente porque eles reconheciam que a Meredith não poderia de forma alguma deixar de ser uma médica devido à capacidade dela como médica e devido à bondade imensa que ela tem.
entre esses antigos pacientes, eu acho que não tem como não dar um destaque a mais pra primeira paciente da Meredith, que é aquela garota do primeiro episódio da série, que inclusive a Mer fica perdida com ela no hospital e fica indo pra lá e pra cá sem conseguir achar a sala. Ela estava ali de volta, contando um pouco mais sobre aquilo, e a gente lembra que a Mer foi uma das responsáveis por descobrir o que mistério tinha aquela menina logo no seu primeiro dia como interna. Então foi uma referência muito legal, foi uma nostalgia gigantesca. Só da gente imaginar que tudo aquilo foi gravado há 15 anos atrás e eles trouxeram uma atriz de 15 anos atrás agora para a 16ª temporada, cara, é uma nostalgia de emocionar mesmo. Mas se já não bastasse de emoção, a gente ainda tem o Alex lendo uma carta da Cristina Yang pro júri, enquanto toca no fundo uma versão acústica da música que as duas dançaram durante a despedida da Yang. Olha, naquele momento ali eu já não tinha mais estruturas pra lidar com nada na série, até que acontece algo que acabou ainda mais comigo, que foi o Alex lendo a carta e dizendo assim: "Você é o sol e você é imparável", aquela referência direta à despedida da Yang que, putz, quebrou todas as minhas estruturas emocionais, me deixou completamente desabado. Só para não deixar de fora, eu tenho que mencionar que ele também quase leu uma carta da Edson Montgomery, que é uma personagem que eu tenho altas expectativas que ela vai dar as caras agora na 16ª temporada, em algum tipo de participação especial. Eu já comentei melhor com vocês sobre essa possibilidade nesse vídeo que tá aparecendo aqui no cardzinho, depois vai lá e assiste que vocês vão entender melhor esse caso e como é provável que ela volte agora nessa nova temporada. Por fim, a Bailey entra na sala já com a sua mente de volta no lugar, sendo a personagem incrível que a gente sempre soube que ela era, e começa a contar pro júri porque eles não podem de forma alguma tirar a licença médica da Meredith, que eles não podem abrir mão de uma médica incrível que ela é. E é isso aí, foi uma cena muito boa. A Bailey que eu conheci estava ali, eu reconheci a minha personagem tão querida ali naquele momento, porque tava difícil de defendê-la antes. O médico do Derek não sobrevive, por mais que isso tenha sido um pouco impactante. Eu acho que foi um detalhe assim um pouco batido pra mim, não influenciou muito se ele sobreviveu, se ele morreu. Se eles tivessem simplesmente esquecido o cara lá no hospital e focado no drama do júri, no julgamento da Meredith, que era o que eu estava mais prestando atenção, seria melhor, mas tudo bem, eles quiseram mostrar que ele não sobreviveu. Beleza, tanto faz, já foi. E a notícia que nós tanto esperávamos, a Meredith definitivamente conseguiu manter a sua licença médica, ela vai continuar podendo atuar a sua medicina, vai continuar sendo a grande doutora Meredith Grey da cirurgia geral, e ela também vai voltar a trabalhar no Grey Sloan porque a Bailey convidou, não sei se ela convidou, ela meio que intimou a Meredith a voltar a trabalhar no Grey Sloan. E eu achei que a Mer, na verdade, ia se revoltar e ela ia trabalhar junto com o Alex lá no Pack North, mas aparentemente esse não vai ser o caso. O arco deles continua isolado ali como Alex, Weber e Owen. O Schmidt acaba sendo visto como X9 e todos os seus outros amigos internos, eles praticamente viram as costas pra ele quando descobrem que ele foi um dos responsáveis. Na verdade ele foi responsável pela Meredith ter sido descoberta a princípio, então todo mundo cria uma barreira gigantesca e a gente visivelmente vê o quanto isso acaba abalando o coitado, que não só de ver os seus amigos virando as costas pra ele, ele mesmo se culpa por tudo isso que aconteceu com a Meredith. Isso me deixou bem triste porque eu tenho uma empatia muito grande pelo Schmidt, então ver um personagem que a gente gosta ficar tão naquela situação que ele tava, realmente dá uma sensação muito ruim na gente também. Infelizmente, para quem é muito fã de Merluc, eu acho que os dias deles estão contados, porque, bom, a gente viu que nesse episódio eles vão dar um tempo, eles terminaram, não sei se isso é definitivo, talvez logo logo eles voltem, mas eu acho que por enquanto eles vão se manter separados, pra até mesmo a Mer decidir se ela quer mesmo ficar com o De Luca, porque a gente sente
na relação deles é visível que a Mer ainda segura muito dela pra dentro, muito dela pra trás, porque eu não sei se é exatamente isso, mas a impressão que eu tenho que a Mer sente que o DeLuca nunca vai ser tão bom quanto o Derek, e por isso ela meio que faz um descaso em cima dele, sabe? E como o próprio DeLuca disse em relação a talvez a Meredith não o respeite como cirurgião, e talvez nunca vá respeitar da mesma forma que ela respeitava o Derek, mas até então naquela época, a gente lembra na época que as coisas estavam em balanças completamente diferentes, porque o Derek já era o atendente, a Mer ainda era uma interna, depois ela virou uma residente, enfim. Eles ainda estavam em patamares de carreira muito diferentes e por isso ela tinha um respeito muito diferente pelo Derek do que ela tem hoje pelo DeLuca, mas eu realmente não sei se a questão é mesmo de carreira. Eu acho que a Mer se segura porque até mesmo o Derek pode ter criado isso nela de que ela nunca vai encontrar alguém tão perfeito como ele na vida inteira. Mas esse aí é um debate longo. Eu acho que dá para desenvolver muito mais em cima disso, mas que precisaria de um vídeo inteiro só pra gente falar disso, porque são muitas incógnitas, muitas possibilidades. O que eu falei aqui pode não ser definitivamente o que eu penso, porque não deu tempo de desenvolver muito, mas eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo pra mim. Eu posso não estar reagindo a todos, mas eu juro pra vocês que eu leio pelo menos 80, 90% dos comentários de vocês aqui, e eu sempre levo muito em consideração também pra ver, e tô sempre muito aberto se o ponto de vista de vocês faz mais sentido que o meu. Então, querendo ou não, o que vocês vão comentando pra mim molda a minha cabeça, porque eu sei que vocês muitas vezes estão certos e têm um conhecimento maior de certas coisas do que eu, então eu aceito isso completamente. Aproveita mesmo os comentários pra me dizer o que vocês acham do término temporário ou oficial do relacionamento dos dois, só o tempo nos dirá. E bom, foi isso aí. Esse aqui foi o episódio 8 da 16ª temporada, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam desse episódio. Não esquece de ir lá me seguir no Instagram, porque lá a gente tá tendo as nossas reacts semanais dos episódios, e também a gente conversa muito mais, porque é uma rede social com contato muito mais direto. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, e até o próximo vídeo.